reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos irão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Aleluias! Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma transmissão do nosso culto online. Mais uma vez nos reunindo aqui para adorarmos e exaltarmos ao nosso Criador. Hoje pela manhã, ali no Rio Branco, já tivemos um primeiro culto presencial. Estamos ainda num modelo de adaptação, nos adaptando, compreendendo, para fazer tudo com decência, com ordem, tudo bem organizado, tudo bem ajustado. Enfim, peço a compreensão dos irmãos. Hoje ainda teremos essa transmissão eu fazendo aqui de casa, e domingo que vem, se Deus quiser, já teremos as duas transmissões, os dois cultos lá direto da igreja. Então, se você quer participar, quer de alguma forma estar presente, tendo condições para isso, ressalvamos e lembramos que essa participação, ela não é fechada, ninguém é proibido de estar ali, mas nós temos as recomendações, né? E zelamos por ela. Então faça uma análise pessoal e decida participar ou não. E aí você deve me procurar pelo WhatsApp ou pelo irmão Francisney. Pode ligar para a gente também, mandar mensagem aqui pelo Facebook. Enfim, entre em contato comigo ou com o Francisney para fazermos, para organizarmos aqui as nossas transmissões. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus. Então, sejam muito bem-vindos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje. Entre nós, Senhor, reina hoje entre nós, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Aleluias, ó Pai. Esse é o nosso desejo, que o Senhor continue reinando sobre as nossas vidas, e não apenas de palavra, ó Deus. Sabemos que o Teu reino é sempre eterno, sabemos que o Teu reino é vivo, eficaz sobre a vida de cada um dos que confiam no Senhor e até mesmo daqueles que não confiam. O Teu poder continua se cumprindo, a Tua vontade, a Tua sabedoria.
E nós te louvamos, ó Deus. Nos reunimos essa noite, aqui nos encontramos para louvar, exaltar e engrandecer o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Reina hoje o nosso Deus. Vou cantar uma música, acredito que seja nova para alguns. É uma música que eu tive a oportunidade de fazer a tradução dela há uns 2, 3 anos atrás. E ela simboliza muito para mim, ela tem algumas marcas e ela é muito especial. E você desligou o computador, Carol. E ela é muito especial, ela traz algumas reflexões. Fala sobre a majestade do nosso Deus. Fala sobre a grandeza, o poder e a sua sabedoria, a grandiosidade e como que nós nos rendemos, nos prostramos e adoramos ao nosso Deus. Cantamos, no alto está o Senhor, no alto está o Senhor, te adoramos, te adoramos, não dá pra comparar tua majestade, ó Senhor, te adoramos, te adoramos, quero estar no milagre do teu amor. Mais uma vez. O universo aos teus pés, louvando a ti, sempre mais. No céu estrelas brilharão, sempre mais, louvando a ti, e nós cantamos, no alto está o Senhor, no alto está o Senhor, te adoramos, te adoramos, não dá pra comparar tua majestade, ó Senhor, te adoramos, te adoramos, quero estar no milagre do teu amor. Te coroamos, Rei pra sempre,
glória, tua criação te adora. Te coroamos, te coroamos, vem pra sempre, Cordeiro vivo, único Cristo, Senhor dos céus, majestoso Rei, cheio de glória, tua criação te adora. Santo, santo, poderoso Deus, para sempre te exaltaremos. Eis que teus anjos cantando a uma só voz, para sempre te adoraremos. Para sempre te adoraremos. Para sempre te adoraremos. Verdade, ó Deus, o universo está aos teus pés, toda a tua criação te adora, a tua criação revela a tua grandeza, a tua majestade, o teu poder e o teu domínio sobre todas as coisas. E nós só podemos é nos curvar, nós só podemos é nos render a Ti, ante os teus pés, ante a Tua beleza, ante a Tua grandeza, ó Pai. E para sempre Te adoraremos, para sempre entregaremos nossas vidas a Ti, para sempre viremos para a Tua glória, para a Tua majestade. Receba a nossa adoração nessa noite, receba esse culto que prestamos ao Senhor e fale conosco, ó Deus. Fale com cada um que adentrou, cada um que está se conectando aqui, que ouça a Tua voz. Perceba o Teu Santo Espírito falando a cada um. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. O universo está aos seus pés, não é? E mostra, revela a grandeza, a majestade desse nosso Deus vivo. Amém? Abra sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versos, os primeiros versículos dessa carta que é tão importante, é tão interessante e tão profunda e tão atual, né? Nós podemos dizer da sua atualidade para as nossas vidas. E eu quero que você preste atenção nesse texto e hoje nós vamos refletir sobre o poder de uma marca. O poder de uma marca sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor nos diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Apóstolo Paulo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós
com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pai querido, ainda na tua presença estamos e suplicamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o teu Santo Espírito nos marque, nos confronte, nos console, nos anime nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, esse texto é maravilhoso e eu quero destacar aqui especialmente o versículo 13, mas lógico que todo o texto ele faz sentido na leitura, na realidade da carta inteira, e eu diria mais, na realidade na leitura da Bíblia Sagrada inteira, né? É muito perigoso, às vezes, a leitura isolada, descontextualizada e desconectada dos demais textos da Bíblia Sagrada. Mas eu quero destacar aqui os versos 13 e 14, quando o apóstolo Paulo diz aos Efésios, e certamente nos diz também: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Vocês foram marcados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu quero pensar com vocês, como eu disse, justamente sobre o poder de uma marca. Sobre como que uma marca ela pode causar um impacto na nossa vida. E nesse caso, nós estamos falando do selo de Cristo em nossas vidas, que nos fica claro que é o Espírito Santo que atua em cada um de nós no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo. E eu quero pensar com vocês, eu quero ver alguma interação aqui sobre algumas marcas, agora comerciais mesmo, publicitárias, e eu quero pensar com vocês sobre algumas marcas famosas e que de certa forma nos identificaram ou ficaram assim de alguma forma na nossa memória, na memória coletiva da nossa sociedade. E eu vou falar alguns slogans aqui e eu quero ver quem é a primeira pessoa que consegue responder a que se refere esses slogans. Eu vou ler 2 de cada vez para dar o delay aqui, o tempo certo, né, da mensagem aí, vocês conseguirem responder. Ó, o primeiro, esse é fácil, hein? O slogan é: abra a felicidade. Qual é a marca famosa desse slogan? Abra a felicidade. Quero ver quem sabe. E o outro é viver sem fronteiras. Quem sabe de quem que é esse slogan? Então, ó, abra a felicidade e o outro, viver sem fronteiras. Quero ver aqui no chat aqui quem sabe me dizer de quais empresas, quais marcas famosas adotam esses slogans aí. Ó, o pessoal já acertou de cara, hein? Já tá vendo um monte aqui, a Nanda, a Fabi, a Roseli, Coca-Cola e Tim, né? Coca-Cola Open Happiness, né? No original em inglês, e abra felicidade para nós, né? Não tô fazendo propaganda aqui não, mas se tiver algum representante da Coca-Cola ou da Tim aqui que quiser aproveitar a publicidade, né? A gente tá junto aí como vai de oferta de missões, né? Mas olha só, irmãos, olha como é que a gente identifica. Deixa eu ver um outro aqui, vou falar outros 2. Te dá asas. Te dá asas. E o outro é amo muito tudo isso.
te dá asas e amo muito tudo isso. Deixa eu ver quem consegue identificar aqui. Te dá asas e amo muito tudo isso. Vou aguardando aqui. Ó, a turma aí já mandou. O Rafa já mandou de cara. Red Bull, o Fabi também. Fabi tem... Ô Fabi, eu acho que eu já dei uma aula com você sobre isso, né? A Nanda falando Wallace, não entendi. A Dalcy mandando um beijo pra gente aí, enquanto vocês vão escrevendo. Boa noite. Acho que deve ser o Marquinhos e a Livinho, né? Boa noite, sobrinhos queridos, amados. Um beijo pra vocês. Ó, um monte de gente acertou aqui. Red Bull e McDonald's. É fácil também, né? Só coisa saudável, né? Coca-Cola, Red Bull e McDonald's. Ó, deixa eu ver uma antiga aqui, então. Deixa eu ver uma antiga. Quem vai acertar essa, hein? De férias para os seus pés. De férias para os seus pés. Quero ver quem se lembra dessa. Essa é mais antiga. Eu era criança quando começou essa publicidade. Vamos ver quem vai aparecer aqui. A Rose acertou, hein, Rose? É das antigas, hein? Raider, a marca de chinelo. Nem sei se tem Raider ainda. Tem? Existe ainda Raider? Existe? Ó, não é Havaianas, Fabi, é a Raider. Raider, antiga Raider. Olha só, todo mundo foi nas Havaianas aí, né? Não é Raider. Olha só, gente, mas é interessante, né? Essa propaganda da Raider, ela, daquele chinelo, né? Ela já deve ter o quê? Uns 20 anos ou mais, né? Que foi lançada. Essas da Coca-Cola, da TIM também, já são marcas antigas que, de certa forma, vão nos confrontando, vão nos impactando, vão formando, de certa forma, a nossa mentalidade. E aqui foi papum, a maioria das pessoas aqui acertaram as marcas, né? Especialmente as mais famosas, Coca-Cola, McDonald's, TIM e por aí vai. Esse é um poder de uma marca, de um slogan, que tenta defender os seus ideais a partir desse slogan que ele usa, né? Por exemplo, a Coca-Cola, tem até algumas críticas sobre isso, quando a Coca-Cola diz, por exemplo, abra a felicidade. Eu, apesar de gostar muito da Coca-Cola, mas a gente sabe que os benefícios, talvez futuros, não vão deixar as pessoas tão felizes, né? Se beber em excesso, né? Então, ou até mesmo sem excesso, né? Então, assim, algumas propagandas aí acabam criando alguns sentimentos, algumas situações que nem sempre são 100% verdadeiras. Olha só, eu acabando com minha campanha publicitária aqui para a Coca-Cola agora. Não vão me contratar mais. Mas olha só, irmãos, vejam bem. Nós também temos uma marca do cristianismo e que as pessoas, por vezes, confundem muito. Se nós pudéssemos dizer, talvez, pelo que nós vemos, pelas propagandas, pelas mídias, pelo que as pessoas falam, muitos não entendem, muitos não compreendem qual seria a marca do cristianismo. E eu vou falar para os irmãos que essa marca que Jesus, que Deus preparou, os torna os grandes mestres da publicidade e do marketing, né? Não que a mensagem do evangelho seja simplesmente publicitária, mas uma publicidade verdadeira. E vocês verão por que eles são esses grandes mestres da publicidade e da marca. Mas algumas pessoas já identificaram algumas das marcas, algumas coisas como se fosse a marca do cristianismo. Por exemplo, muito forte a cruz, né? Logicamente, que nos aponta direto para
Jesus Cristo e o seu sacrifício, muitas pessoas identificam a cruz como uma das marcas do cristianismo, né? Em alguns segmentos religiosos, inclusive, fazem o sinal da cruz, carregam, sempre parece uma reverência muito forte para tal objeto, que não necessariamente é a marca principal. Certamente que ele tem a sua dimensão, tem a sua esfera, tem a sua importância, mas não é a marca principal do cristianismo. Por vezes, também, dois animais em especial foram identificados também como marca do cristianismo. A pomba, que seria a representação da base do Espírito Santo, e muitas pessoas tentam identificar, uma pomba branca é a marca do cristianismo, é o Espírito Santo e tal. E o peixe, essa do peixe, eu fiquei muitos anos sem saber por quê. Por que o peixe vinha assim sempre nas Bíblias? Acho que essas Bíblias atuais não vem mais não, né? Não sei se é mais, né? Mas é uma das marcas também do cristianismo, que significa as letras, tem uma representação de letras lá que seria um peixe e que acaba sendo uma interpretação do nome de Jesus, alguma coisa assim. E é interessante que as duas igrejas que estão aqui, tanto a Rio Branco, qual tive o prazer de pastorear, e Novo das Indústrias, que também tive o privilégio de pastorear, as duas carregam duas marcas na sua logo muito fortes, né? A Batista Rio Branco são ali 3 peixinhos ali cruzados, né? Lógico que eles representam de alguma forma o cristianismo. E a Novo das Indústrias tem uma cruz ali no meio, né? Também na sua logomarca. Contudo, essas não são a principal, elas não são as principais marcas do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? A principal marca do cristianismo é o Espírito Santo. Por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque uma marca, ela tem a ver com identificação. Os irmãos estão entendendo? A marca é uma identificação com algo, com um produto, com alguém, com uma ideologia, com um pensamento, enfim. E a marca do cristianismo, portanto, em vários trechos da Bíblia Sagrada, nos fica muito claro que aquilo que identifica o cristão é a presença do Espírito Santo. Inclusive, em palavras como redenção, o selo da redenção, isso fica muito claro para nós. O nosso processo de identificação com Cristo se dá através da marca do Espírito Santo. Então, assim que aceitamos Jesus, assim que nós reconhecemos que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Salvador, que a nossa vida depende dEle, assim que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a nos identificar com Ele e Ele conosco, recebendo então o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E isso é lindo. Isso é belo demais, e isso é profundo demais. Porque o Espírito Santo é Ele que vai nos unificar através do caminho que é Jesus Cristo, mas é Ele que nos torna um, é Ele que nos identifica com Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, nessa passagem belíssima em que Jesus faz uma referência do amor que ele tem por suas ovelhas e do cuidado que ele tem por suas ovelhas, no versículo 14, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Esse é o processo de identificação que nós temos com Cristo, que é o bom pastor. Ele nos conhece e nós o conhecemos. E como é que nós os conhecemos? A partir do Espírito Santo. E aqui nós podemos pensar, então,
num processo de identificação de cada indivíduo, de cada pessoa com Jesus Cristo. Há um processo aqui, há um processo que acontece. E eu gosto de pensar em 3 etapas desse processo de identificação. Primeira etapa seria a recepção, a segunda etapa é a significação e a terceira etapa é a reprodução. Então, comigo, é a recepção, significação e reprodução. A partir do momento que nós recebemos o Evangelho, nós temos contato com o Evangelho de Cristo, nós ouvimos a sua palavra, nós aceitamos essa palavra, nós começamos a receber, a recepcionar. E é interessante que cada um pode pensar como que foi que entrou em contato com o Evangelho, né? O seu primeiro passo para uma identificação com Cristo, como que ele aconteceu? Como que ele se desenvolveu? E aqui a gente vê um papel fundamental da igreja, apesar de a igreja não ser o único meio de identificação. Isso é importante entendermos. A igreja, por mais que seja importantíssima e relevante, ela não é o caminho. Ela não é a marca também do cristianismo. Os irmãos entendem? A marca do cristianismo é o Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo não é cristã. Uma igreja que não vive com Cristo como seu cabeça, ela não é cristã. E infelizmente nós vemos muitas pessoas que acabam se perdendo nesse caminho, nessa forma de enxergar. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de crescer num lar cristão. Meu pai pastor, minha família toda, ou praticamente toda, de dentro da igreja, tanto por parte de pai, por parte de mãe, e sempre estivemos envolvidos com coisas da igreja. Eu me lembro que eu era muito novinho, devia ter uns 9, 10 anos, irmãos. Era assim, uma coisa extraordinária. E às vezes a gente ia para a igreja, os irmãos vão se lembrar das uniões de treinamento, né? Eu acho que elas já estão um pouquinho descaminhadas, né? Não acontecem tanto com a frequência que ocorria, mas eu lembro que os nossos domingos eram assim. Domingo pela manhã nós tínhamos a escola bíblica dominical, e depois tínhamos o culto, e à noite nós tínhamos a união de treinamento, e depois nós tínhamos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E a união era encontro de homens, de mulheres. Nós temos algo assim também funcionando, não como antigamente, mas ainda funcionando nas nossas igrejas, não é? E eu lembro que a gente ia para lá, e aí nós às vezes tínhamos que vir até mais cedo, porque nós tínhamos um coro, e minha mãe era regente do coro, meu pai cantava, então nós vínhamos cedo para a igreja. Então às vezes nós estávamos na igreja 5h30, 6 horas, e íamos até 10 horas, né? Ficávamos até tarde na igreja no domingo. E eu fui crescendo nesse movimento. Meus pais iam fazer alguma visita, era culto, era vigília de oração, era tarde de evangelismo. Enfim, de certa forma, nós fomos crescendo, recebendo essa palavra na prática, no dia a dia, na vivência do evangelho. E isso é importantíssimo, irmãos. Isso é importantíssimo. Por isso que quando nós falamos de ensinar o menino, a menina, ensinar a criança, caminhar com ela, levar à igreja, isso é muito importante. E eu me recordo que às vezes quando nós íamos mais cedo para ensaio de coral e eu ficava meio à toa, eu combinava com algumas crianças, nós combinávamos de fazer o nosso próprio culto, de reunir e fazer os nossos próprios cultos, os nossos próprios encontros. Eu lembro de que 10 anos tentando preparar estudo. Eu lembro de um estudo que certa vez tinha uma professora lá no Colégio Batista, tia Shirley. A Márcia não era minha professora nessa época ainda não, apesar que ela foi minha professora, próximo dessa época. Mas a tia Shirley, eu lembro que ela contou uma historinha sobre a Páscoa. Eu devia ter 9 anos. E eu fui reproduzir essa historinha lá na igreja.
para as crianças, a gente fazia gincana, a gente brincava, enfim, era uma coisa sensacional, experiências que não saem da minha cabeça. O que acontecia ali? Esse processo todo era um processo onde eu estava recepcionando o Evangelho. Onde ele foi entrando, e eu fui aceitando, e eu fui entendendo, eu fui compreendendo. Agora, é verdade que nem todos têm essa oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade maravilhosa. Mas outros tiveram outras oportunidades que são maravilhosas também. Existem aqueles que viveram uma vida toda longe do Senhor, por exemplo, nem conheciam igreja, nem conheciam outras coisas, nunca tiveram contato com a palavra de Deus, mas alguém foi lá e testemunhou, alguém foi lá e contou, alguém foi lá e pregou, alguém insistiu, alguém mandava mensagem, enfim. E aí, de alguma forma, você foi e recebeu o Evangelho de Jesus. Você recebe, você ouve falar, você passa a conhecer o Evangelho. Nesse momento que você recebe a palavra, a semente na sua vida, a partir de agora, se você realmente aceita, você entra num processo de identificação com Cristo, onde o Espírito Santo começa a atuar na sua vida e começa a dar significado para todas as suas experiências agora em Deus. Isso talvez seja a parte mais complexa desse processo de identificação com Cristo. Eu recebi e agora eu vou significar, eu vou ressignificar a minha história de vida, aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, os meus traumas, as minhas tristezas, as minhas doenças, os meus perrengues, as coisas boas que aconteceram na minha vida. Eu passo agora a ler isso sobre a ótica do reino de Deus. Eu passo a ler, a enxergar tudo o que aconteceu na minha vida sobre a ótica, sobre os olhos de Cristo. E isso é maravilhoso. É aqui que acontece a transformação, é aqui que nós somos de fato impactados lá no mais profundo do nosso ser. Parece que Jesus e o Espírito Santo vão atuando na nossa vida e vão transformando cada detalhe, cada momento. Tem até uma música bonitinha que canta, né? O maior pintor do mundo está pintando a sua história, não é assim? Não sei quem canta. O maior pintor do mundo está pintando a sua história. É mais ou menos isso que ele faz. Ele vai ressignificando, ele vai dando um novo colorido para tudo que nós passamos. Esse Deus é maravilhoso demais. Esse Deus é grandioso demais, é poderoso demais. Mesmo nós sendo, às vezes, tão insignificantes diante dele, diante da criação, mesmo assim, ele tem uma atenção especial para cada um de nós. E aí a nossa vida, ela fica completa, ela fica recheada. E a partir desse momento, nessa transformação, nós começamos a terceira fase da identificação, que é a reprodução disso que nós recebemos. É a reprodução disso que nós recebemos. Então são três fases aqui no processo de identificação com Cristo que são muito importantes. Receber, de alguma forma a gente tem que receber. De alguma forma, esse evangelho tem que fazer sentido, tem que nos transformar, tem que nos impactar, tem que nos ressignificar a nossa existência, de cada um. Evangelho sem ressignificação, evangelho sem transformação, evangelho sem identificação, sem mudança não é evangelho. Porque não recebeu a marca. Os irmãos entendem? Se não recebeu a marca, pronto, não adianta. Não adianta. A marca de Deus, de Jesus Cristo, no dia do juízo final, ele vai olhar para nossas histórias, ele vai olhar para a nossa vida, e a identificação tem o Espírito Santo? Beleza, está comigo. Não tem? Não vos conheço. Não vos conheço. É até interessante, né? Quando nós aprofundamos um pouquinho mais
no conceito da blasfêmia contra o Espírito Santo, a lógica se faz muito clara. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é somente falar mal, não quis falar mal do Espírito Santo seja somente, mas não é apenas o falar mal. A implicação do pecado contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra o Espírito Santo, é o pecado da rejeição ao Espírito Santo. Se nós rejeitamos ao Espírito Santo, nós não estamos assumindo essa marca para a nossa vida e, portanto, não estamos identificados com Cristo. Por isso que não tem salvação, não tem perdão, não tem conciliação nisso. Olha como é que a palavra de Deus é fantástica, né? Nosso Deus, ele escreve e ele vive a partir das suas próprias regras, né? A própria lógica da sua existência é maravilhosa. Então, se você não se identifica, se o Espírito Santo não faz parte de você, não tem salvação. Se você blasfema, você fala mal, se você rejeita, eu não quero essa ação, eu sou contra não sei o que, não adianta. Não adianta. Agora, essa terceira fase de identificação que nós falávamos, que é a reprodução também. Sabe por que nós precisamos reproduzir esse evangelho? Precisamos reproduzir a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque ele nos transforma por completo, por inteiro. Ele precisa nos transformar, porque se esse evangelho não está transformando ao ponto de nós reproduzirmos, tem alguma coisa desajustada aí nessa comunicação. Tem alguma coisa fora, tem alguma coisa que não está completa ainda. E é aí que nós precisamos pensar. Então, eu às vezes fico muito preocupado quando eu vejo crentes, quando eu vejo igrejas, quando eu vejo pessoas que não conseguem reproduzir novas pessoas, novas vidas para o reino de Deus. Tem alguma falha na comunicação. Quando o discipulado não é feito, quando nós não assumimos esse sacerdócio universal de todos os crentes. E aí muitas vezes vivemos numa terceirização, né? Vivemos numa terceirização. Bom, eu vou terceirizar aqui a minha função de evangelizar, eu vou terceirizar a minha função de educar, eu vou terceirizar a minha função de testemunhar, eu terceirizo para o pastor, eu terceirizo para o missionário, eu terceirizo para o líder da congregação e por aí vai. Não assumimos. Isso tem que ser tão automático, irmãos. Isso tem que ser tão automático, tão espontâneo, tão natural nas nossas vidas. Isso precisa ser natural na nossa existência. Agora, isso é óbvio, né? Se a presença do Espírito Santo nos identifica com Cristo, ou identifica aqueles que são de Cristo, essa marca também, Espírito Santo, ela identifica aqueles que não são. Ela identifica também, quase que como um uniforme, né? Aqueles que são e aqueles que não são. Quase que o Espírito Santo é como se fosse o nosso crachá de identificação daqueles que estão ou não estão com Cristo. O Evangelho de Lucas, capítulo 13... Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 28, nos diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ou seja, todos vocês que não
aceitam o Espírito Santo, todos vocês que blasfemam contra o Espírito Santo, às vezes até recebendo o Evangelho, às vezes até ouviram a comunicação, às vezes até se identificaram, mas rejeita a ação do Evangelho na sua própria vida, a ação do Espírito Santo sobre a sua própria vida. E Jesus diz assim, mais poderosamente, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Então, essa palavra do Senhor, e essa marca da identificação, nós precisamos pensar nisso. E isso, o nome disso, irmãos, é justiça de Deus. É justiça. Eis então a necessidade também, a urgência de pregarmos o Evangelho, a urgência de anunciarmos, não guardar isso para nós. Agora, para chegar nesse ponto de Jesus dizer para nós, eu não vos conheço, e mesmo para pessoas que falaram, mas eu te vi na rua, você pregou lá, eu comi e bebi com você. Para ele falar isso para alguém que não conhece, é porque ele não se identifica em nós. Lá no Evangelho de João, quando Jesus fala, eu cuido das minhas ovelhas e eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, é recíproco. Não adianta também somente nós identificarmos, ou parcialmente, conhecermos Jesus, mas Ele não nos reconhecer. Ele não nos conhecer. Por isso que aquela ideia, às vezes muito difundida por alguns teólogos, alguns pensadores, que no final das contas, Deus acabará salvando todo mundo, Deus acabará perdoando todo mundo. Olha, ela pode ser até uma ideia muito bonita, mas ela não é bíblica. Ela não é bíblica. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aqueles que não aceitaram o Espírito Santo não se identificaram com Cristo. E não se identificaram com Cristo, não há salvação. Não há salvação. Então, quando para chegar nesse ponto de não vos conheço, houve alguma falha no processo de identificação que nós estamos falando aqui. Às vezes a recepção, aquele primeiro ponto, não está muito boa. Ou seja, às vezes a mensagem do Evangelho está distorcida. Às vezes a mensagem do Evangelho está sendo pregada errada. E é interessante que Jesus fala sobre isso, né? Jesus fala assim aos discípulos, mas fulano de tal está pregando lá, mas a vida dele, a vida dele não condiz. Aí Jesus fala assim, não se importa com isso não. O Evangelho está sendo pregado, cada um vem prestar conta de si. Jesus é capaz de pegar até uma mensagem errada do Evangelho e salvar. Ele consegue fazer isso. Mas, de fato, às vezes, percebemos que a identificação com Cristo, com o cristianismo, ela não ocorre porque a mensagem ela tem sido pregada errada e, portanto, a recepção também não é correta. Então, irmãos, nós temos hoje em dia um recurso extraordinário que é a Bíblia Sagrada. É um recurso extraordinário. Pensa que esses primeiros irmãos, esses primeiros discípulos, eles não tinham Bíblia Sagrada. Eles não tinham. Tinha uma carta que o apóstolo escreveu, essas palavras. O poder do Espírito Santo fluía na vida deles de forma magnífica, de forma extraordinária. Hoje nós temos Bíblia no computador, no celular, na internet, em qualquer lugar nós temos Bíblia, temos acesso à Bíblia Sagrada. E aí, às vezes, confiamos somente naquilo que o outro fala. E esse outro, eu estou falando até de mim mesmo. Eu me incluo nisso também. Pastor, estou lendo esse texto aqui, mas não acho que é isso que está falando, não. Acho que o senhor está enganado. Porque o pastor é ser humano. O pastor erra. Também aqui é um instrumento de interpretação que busca, ser usado pelo Espírito Santo aqui. Mas nós falhamos.
Então é por isso que temos que ser como os crentes de Bereia. Aqui é na palavra, é lendo. O pastor falou, deixa eu conferir. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Porque eu assumo a minha responsabilidade. O pastor não é o guia da igreja. O guia da igreja é Jesus. O pastor é o líder para a comunidade caminhar, para que várias outras pessoas também sejam intérpretes, sejam pessoas que falem, que preguem, para que todos possam exercer o seu sacerdócio universal, que foi selado na cruz por Jesus. O nosso livre acesso ao Pai, o nosso livre acesso de identificação, de significação e de reprodução da palavra de Deus. Então, às vezes, a mensagem distorcida, a mensagem errada. Só um instante que a transmissão parou. Parou aí? Aqui parece que ela travou um pouquinho. Se os irmãos estão me ouvindo, só tem um pouquinho de paciência. Está restabelecendo aqui. Voltou. Travou? Não? Que beleza. Travou aqui somente para mim. Então, olha só. Muitas vezes, a mensagem do Evangelho é mal comunicada também. Às vezes, nós queremos comunicar o Evangelho como se nós estivéssemos guerreando, como se nós estivéssemos brigando contra as pessoas. Mas a nossa guerra não é contra homem algum, nem contra carne ou sangue, mas é contra o diabo e todos os seus anjos. Então, muitas vezes, esse evangelho acaba sendo mal comunicado, obrigando as pessoas, forçando as pessoas a querer seguir o que nós pensamos, o que nós acreditamos. Irmãos, não é assim. Não é assim. Esse papel não é meu, não é seu. O nosso papel exclusivo é anunciar, pregai o evangelho e fazei discípulos. Mas aquele que convence é o Espírito Santo. Aquele que atua é o Espírito Santo. Aquele que dá significado na vida das pessoas é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, a significação também não ocorre porque a pessoa não se abre. E, infelizmente, irmãos, nós vemos muitas falhas nesse processo de identificação. E às vezes nós temos que ficar podando, às vezes nós temos que chamar a pessoa e falar assim, presta atenção, cara, não faz isso com a sua vida, minha irmã não faz isso com a sua vida. Você não está entendendo o Evangelho de Cristo. Deixa ele significar na sua vida. Permita que ele traga uma significação, uma restauração, uma reestruturação do seu ser. Eu assistia, antes aqui da nossa mensagem, assistia a transmissão de uma igreja, e o pastor estava falando isso, né? Hoje quantas facilidades para comunicar. E quantas pessoas vão ter acesso a essas mensagens? Aqui nós estamos colocando aqui essas mensagens, publicando as nossas mensagens. Elas poderão ser vistas assim por quantos anos? Quantas pessoas poderão assistir? Quantas pessoas têm acesso? Agora pensem, todas as igrejas estão fazendo isso. Eu acho que nós nunca pregamos tão assim, genericamente, tão universalmente como as igrejas têm pregado agora. De certa forma, ficávamos presos ali na nossa igreja, poucas igrejas conseguiam fazer transmissões, então acaba que o evangelho ficava entre nós mesmos. Lógico que aqui também a maioria somos crentes, mas já é um passo distante, um passo além também. É uma boa possibilidade de pregação do evangelho e nós estamos pensando seriamente em continuar, mesmo quando acabar essa pandemia, nós vamos continuar com essas transmissões. Estamos nos preparando para fazer uma transmissão de qualidade. Mas é fato que muitas pessoas recebem essa mensagem, ouvem essa mensagem, até gostam da mensagem, mas não permitem que essa mensagem realmente ressignifique a sua vida e a sua existência. Aí fica esse em cima do muro,
que Jesus mesmo diz, eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo gente assim, Jesus diz. Porque não é frio nem quente. Não é frio nem quente, vai pro mundão mesmo então. É como se Jesus estivesse falando, vai agora. Você vai ficar aqui brincando disso aqui pra quê? Você vai ficar brincando disso pra quê? Vai. Seja frio ou quente. Ou então vem de tudo. Vem com tudo, recebendo o Evangelho e deixando ele transformar a sua vida por completo. E por fim, a falha também pode ser, eu recebo, fez todo sentido na minha vida, mas eu não comunico para os outros. Esse também é um problema gravíssimo, irmão. Esse é um problema gravíssimo também na nossa identificação com Cristo. Não existe identificação com Cristo sem a comunicação, sem a reprodução daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Precisamos reproduzir esse Evangelho. No começo dessa reflexão, eu dizia que Jesus é o grande mestre da publicidade. Não a publicidade enganadora, e nem toda é, certamente, né? Mas da publicidade verdadeira. Sabe por quê? Porque uma empresa, quando ela faz uma publicidade, o que ela faz? Ela quer imprimir nos seus clientes, ela quer imprimir os seus ideais para que esses clientes possam fazer sentido. Quando a Coca-Cola coloca abre a felicidade, ela está falando, cada vez que você abrir a Coca-Cola, você vai ficar feliz. Você vai comprar um celular da TIM, você vai viver sem fronteiras. Você vai conectar com todo mundo. Eles querem imprimir isso. Externamente a empresa está aqui e ela quer falar aqui com você. O Evangelho é diferente. E aí os publicitários eles tinham que aprender com Jesus. Porque a marca de Cristo não é impressa exteriormente. Ela é impressa internamente. Ela é impressa internamente. Não está atacando somente a nossa memória, mas está atacando a nossa consciência. Ela está atingindo a nossa consciência. Ela atinge o nosso coração. Falando de uma forma mais poética. Os publicitários deviam beber nisso que Jesus faz. Eles deviam beber. Porque a marca dele é uma marca que não nos torna clientes. Ela nos torna defensores. Ela nos torna propagadores desse Evangelho. Difusores desse Evangelho. Imagina, você bebe uma Coca-Cola e você começa a falar para todo mundo, gente, Coca-Cola é bom demais. E você começa a assumir, e você começa a fazer isso gratuitamente, e você vai para as ruas e fala, você precisa beber Coca-Cola. É isso que nós fazemos, é isso que a marca do Espírito Santo faz em nós. Eu preciso pregar, eu preciso anunciar, esse Evangelho me transformou tanto, eu faço tanto parte disso, isso é tão importante para mim, isso significa tanto para mim, que eu preciso anunciar essa marca que está impressa no meu coração. As perguntas que eu faço para você nessa noite, então. A que tantas anda o seu processo de identificação com Cristo? Talvez você está recebendo agora o Evangelho. Talvez você está precisando ressignificar o Evangelho. E, irmãos, me desculpa, mas essa ressignificação se dará mediante a busca por Deus. A busca. Não adianta. Aceitei Jesus há 30 anos atrás, nunca li a minha Bíblia, nunca li um livro da Bíblia. Vou para o culto, vou para a igreja, mas estou pensando lá no futebol, estou pensando não sei o que mais, estou aqui no meu celular, no WhatsApp, no Facebook, olhando outras coisas, apesar que nesse momento é o único momento que é permitido usar o Facebook na igreja, né? Estamos vivendo um tempo curioso. Antigamente nós falaríamos, não leve o celular para a igreja, desligue o celular. Hoje, liga seu celular para a gente se conectar aqui, né? Mas eu tenho receio.
Eu tenho receio de quantas pessoas estão de fato conectadas, assistindo a mensagem, adorando, louvando. Será que todos estão? Será que todos estão? Como que está esse processo de significação do Evangelho na sua vida? Se está completamente identificado com Cristo, ao ponto de a identificação máxima de morrer numa cruz? Você já se percebe de fato marcado pelo Espírito Santo? Como está a sua recepção do Evangelho? Como está o seu processo de significação? Como está a sua reprodução desse Evangelho? Ó Deus queridos, teus servos e teus filhos, todos nós estamos aqui diante da tua palavra. E estamos aqui por uma razão, porque nós amamos ela. Nós queremos receber essa palavra. Signifique ela nos nossos corações, na nossa mente, não para que nosso ego, nós ficamos aqui satisfeitos, mas na realidade que nos coloque em um movimento constante de buscar mais de Ti, de buscar mais do Senhor, conhecer mais a Tua palavra e cada dia mais sermos repletos do Teu Santo Espírito. Nos dê a oportunidade de reproduzir essa palavra e essa mensagem, ó Deus, através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas ações, em nome de Jesus. Use cada um de nós. Use cada um de nós poderosamente. Nós oramos a Ti. Nós falamos com o Senhor, pelo nome de Jesus. Amém. Suplicando ainda, Deus, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia repouse sobre a vida de cada um de nós. Nos conceda, ó Pai, uma boa semana, uma semana vitoriosa segundo os Teus preceitos, segundo a Tua justiça, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Vamos louvar mais uma vez? Vamos cantar mais uma música? Quero relembrar, a partir de domingo que vem, Deus permitir, fique atentos às comunicações, quer participar do culto presencialmente, manda mensagem lá pra gente e vamos ter a transmissão também, vamos ter a transmissão simultânea e ser bem legal, uma oportunidade, né, para aqueles que estiverem ali. Hoje tivemos um encontro pela manhã, foi muito tranquilo, muito bem organizado, nosso culto esteve a organização dos lugares, tudo bonitinho, feito pelo irmão Cláudio e equipe, e tivemos momentos assim muito especiais, muito bons, né? E queremos reproduzir, continuar isso, e a cada dia vamos avançando, né? Até o dia que retornemos completamente ali às nossas atividades, amém? Vamos encerrando aqui o nosso trabalho, o nosso culto. Compartilha essa mensagem aí depois, manda para um amigo aí, dá uma curtida, tudo isso ajuda o Evangelho a ser pregado e a ser anunciado. Quero cantar mais uma música com vocês e assim vamos nos despedirmos desse culto. A Ele a glória. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, com profundas riquezas. E com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Amém. A Ele a glória, para sempre, amém.